Eu queria... Pode sentar, irmãos. Eu acho que é Basileia, né? Aqui. É ou não? Senta, porque senão... Gente, eu queria compartilhar com vocês, já que a escola é uma escola bíblica. Então eu queria nessa noite estudar um pouco com vocês, se vocês tiverem paciência. Vamos meditar, vamos começar meditando no livro de Salmos. Salmo 145. Salmo 145. O verso é o 14. Salmo 145. O verso é o 14. Podemos ler? Vamos lá. O Senhor sustenta todos que caem. Amém? O Senhor sustenta todos que caem, vírgula, e levanta todos os abatidos. Vamos ler de novo. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Amém? Pronto, a nossa aula vai ser hoje sobre isso. Meus irmãos, nós temos o livro de Salmos. Todo mundo sabe que Salmos significa louvor. Terlim em hebraico, louvor. Terlim. Mas quando você começa a ler os Salmos, por exemplo, você vai encontrar Salmos dos filhos de Coré. Aí você vai encontrar um salmo mais ou menos assim. Olha que estranho. Eu estou contado com os que morrem. Em outras versões, eu fui jogado em uma vala de cadáver. Aí você lê o outro salmo, por exemplo, 51. Em pecado me concebeu a minha mãe, e ele diz: eu estou como alguém que tem lepra. Em outro diz: Deus, a minha alma está angustiada até a morte. Em outro diz: o meu adversário que sentava na mesa comigo levantou o calcanhar contra mim. Em outro diz: a minha alma está aprisionada em cadeias. Então pensa comigo, hoje é a escola. Se salmo significa louvor, por isso a palavra terlim, em hebraico, louvor, música. Como que você começa a ler o livro dos Salmos, você encontra um monte de gente em guerra. Você encontra um monte de salmo de problemas, de medo, de angústia, de lamento, de dor. Ué, mas salmo significa música, louvor. E por que quando a gente lê tem texto de guerra? Tem texto, por exemplo, o Salmo 46, a terra se desmanchando, as montanhas caindo, a terra mudando de lugar, os oceanos em tsunamis, maremotos em crise. Como que significa salmo, se quando eu leio os salmos tem vários salmos de tormenta, de angústia, de alguém que está vivendo um lamento terrível, alguém que está sendo confrontado, alguém que está vivendo um luto, alguém que está vivendo uma guerra. Como que é louvor salmos, se quando eu leio os salmos, tudo que tem nos salmos é isso? Aí, quando você começa a ler no hebraico, a explicação dos mestres na cultura judaica, eles dizem: sabe por quê? Porque música não é aquilo que a gente acha que é quando chega na igreja e vê o irmão cantando. Não é nada disso. Música para Deus pode ser a sua pior dor, pode ser o seu pior trauma, pode ser a sua pior guerra, pode ser o seu pior momento. Mas uma vez sendo colocada diante de Deus, se transforma em música. Um grande rabino disse: o salmo significa música, porque de fato ela é a música cantada na alma. Oh, glória a Deus.
Então quando alguém está dizendo, Deus olha para mim como um dos filhos de Coré, eu estou jogado na vala, na sepultura, e Deus olhava e dizia, puxa que música linda. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tudo aquilo que vem de dentro da alma é o verdadeiro louvor. Por isso vem a expressão, porque o Deus de Israel habita no meio dos louvores. Louvor é a voz da alma que fala com Deus. Diga, salmos significa música. Diga, a minha pior dor, o meu pior problema, a minha pior angústia, a minha pior guerra, para Deus é uma música perfeita aos seus ouvidos. Quem pode glorificar? Eu quero estudar hoje sobre salmos. Vocês estão aqui, diga amém. Os salmos, eles é interessante. Quer ver uma coisa interessante dos salmos? Dá para colocar aí, quem está com a Bíblia aí? Coloca aí Salmo 22, Salmo 24, perdão, versículo 7, coloca aqui. Quem pode ler? Salmo 22, 7. Espera aí, irmãos, deixa eu procurar aqui. Glória a Deus. Salmo 24, versículo 7. Salmo 24. Lê comigo. 1, 2, 3. Leia comigo. Levantai. Não, vocês não leram nada. Vamos parar, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. 1, 2, 3. Levantai. Peraí, deixa eu ver se eu estou lendo certo. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Eu pergunto a vocês, você já viu uma porta com cabeça? Alguém já viu uma porta com cabeça? Por que o salmista gritou, levantai, portas, as suas cabeças agora? Eu pergunto aos senhores, porta tem cabeça? Porta tem cabeça? Não, pode dizer não, não tenha vergonha, diga não. Porta não tem cabeça. A palavra cabeça aí significa rosh, significa cabeça, rosh em hebraico. E quando você lê isso, você diz assim, é estranho os salmos, porque o salmista está escrevendo uma música, uma canção, e ele está falando com as portas, literalmente portas. Ele está dizendo portas, levante as cabeças. Mas salmista, porta não tem cabeça. Quem tem cabeça é homem, governo, sistema, poderes, cabeça. Mas o salmista disse, não, tem cabeça, levante a cabeça. E aí, quando a gente começa a estudar os textos em hebraico, você descobre o que é que ele está dizendo. Olha como o salmo é interessante. Quando ele fala cabeça, a palavra cabeça de rosh significa portais, umbrais. Preste atenção. Então, na visão judaica, ou de algum homem que nasceu em Israel, quando ele lê assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, ele sabe que o salmo está falando dos umbrais das portas. O que é umbrais, pastor? Facilita. Umbrais é a parte de cima da porta ali, aquela parte lá de cima, a parte de cima. Vamos supor que você tem uma porta de madeira na sua casa, ela tem uma, chamamos aqui de forra, né? Tem aquela parte, aquele cezinho ali para segurar a porta, e na parte de cima tem um pedacinho de madeira, é ou não é? Quem já viu isso? Pelo amor de Deus, hein? Ninguém viu, irmãos? Amém. Aquilo ali é umbral. Só que na visão judaica também é chamada de cabeça. Pastor, não entendi nada. Então vou tentar explicar de uma forma mais simples. Quando você abre a Bíblia em Isaías capítulo 6, verso 4, dá para colocar aí? Isaías capítulo 6, verso 4. Vamos ler. Isaías, verso 6, capítulo 6, melhor, versículo 4. Lê comigo, 1, 2, 3. De novo, mais forte, assim com o peito cheio de ar. E os umbrais se moveram. Ou seja, esta é a visão
do trono de Deus entrando dentro do templo de Jerusalém, ou templo de Salomão. A Bíblia diz que a visão do profeta é um trono que desce e entra dentro do templo de Salomão. Ele disse que a visão, o poder daquela visão foi tão gloriosa, emanava tanto poder do trono, que uma vez, a carruagem dentro do trono, ou dentro do templo, fez com que os umbrais, a parte de cima, pensa comigo, a parte de cima, a cabeça, a parte de cima, o umbral da porta queria se arrancar, se rompendo. Pastor, não entendi, vou explicar melhor. O Salmo 24, quando o escritor escreveu o Salmo, ele está fazendo uma canção no momento em que Jesus é glorificado e vai entrar dentro das mansões celestiais. Jesus vai entrar depois da sua vitória na terra, vai subir os céus. Então é escrito o Salmo 24, onde ele diz: portas, levante as vossas cabeças. Em outra palavra, você entender agora: porta, levante os umbrais, levantem-se os umbrais. Lembre-se, em Isaías capítulo 6, a glória foi tão grande, foi tão estarrecedora, que quem está tendo a visão, que é o profeta, ele olhava para a parte da cabeça da porta, umbral, e ele dizia: o umbral da porta não aguentava o peso daquela glória, de forma que ela queria se arrancar e se romper com o peso da glória. Pastor, mas o que está dizendo no Salmo 24? O Salmo 24, quando o salmista olhava aquele momento profético, Jesus entrando nos céus glorificado. Preste atenção aqui. As portas do capítulo 6 de Isaías é as portas do templo de Salomão. Vou repetir: as portas de Isaías capítulo 6 é as portas do templo de Salomão. Quando Deus desceu no trono, os umbrais balançavam e queria quebrar e romper. Quando o salmista tem uma visão profética de Jesus entrando nos céus, depois de ter vencido aqui na terra, ele grita e diz: portas, levante as suas cabeças. Umbrais, levante as suas cabeças. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. O que é que o salmista está dizendo, pastor? O salmista está dizendo: eu lembro-me que quando Deus desceu no templo de Jerusalém, os umbrais se rompiam, queria se quebrar. Eu lembro-me que as portas, por exemplo, de 2,10, qualquer homem passa. Uma porta de 2 metros, qualquer homem passa. Uma porta de 2,99, qualquer homem passa. Eu, por exemplo, em uma porta de 1,90, eu ainda consigo passar, sem a minha cabeça triscar no topo da porta, no umbral, na cabeça da porta. Mas quando Jesus é glorificado, ele apareceu de uma forma tão grande. Ah, meu Deus do céu. Ele apareceu de uma forma tão grande, mas ele estava tão grande, que o salmista gritava e dizia: a porta está pequena para ele passar, arranquem o travessão da porta, para que ele possa entrar nas regiões celestiais. Deixa eu ver se tem alguém aqui que gosta de Bíblia aqui nessa noite. Deixa eu ver se Jesus tem palmas. Aleluia. Diga assim: qualquer porta se torna pequena se Jesus tiver que passar por ela. Agora diga assim: na minha vida, as portas pequenas Jesus vai romper, para que elas se tornem grandes. Levantai, ó portais eternos. Eu vou falar de novo para ver quem tem aqui, quem gosta de Bíblia. Levantai, ó portais eternos. Tira o travessão de cima, portais eternos. Tira a cabeça da porta, para que entre o Rei da Glória. A porta pergunta: quem é que vem entrando? Ele diz: o Senhor poderoso na guerra. Este é o Rei da Glória. Gente, eu estou rindo por mão, mas eu vou dizer, eu vou gritar mais do que vocês, se vocês não ouviram glória. Vamos lá. A Bíblia e todos os salmos, eles são estranhos. Por exemplo, abra a sua Bíblia no Salmo 119, verso 1, dá para colocar aí? Salmo 119, verso 1.
Salmo 119, verso 1. Gente, se acostume comigo, é a forma que eu dou aula lá, então vocês tenham paciência. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3 e vocês lêem. 1, 2, 3, vai. Glória a Deus, perdão, deixa eu procurar aqui o verso para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver aqui os salmos. Daqui a pouco a gente lê esse salmo aí. Santo Deus. Salmo 19. Salmo 19. Depois a gente lê, vem para esse aí, viu? Salmo 19. Eu troquei, mas depois a gente vai ler esse aí. Salmo 19, só o verso 1. Amém? Vai vocês, 1, 2, 3. Os céus declaram o quê? Os céus declaram a glória de Deus. Então, os céus é como um pregador que declara, ou seja, ele fala da glória de Deus. E eu sei que vocês estão pensando, como aquela visão que temos quando acordamos de manhã, aquela imagem deslumbrante do sol nascendo, aquelas nuvens meio que amarelada, meio que vermelha. Eu sei que você está pensando isso, mas não é assim que os céus declaram. Esse salmo, ele parece simples, mas esse salmo fala de algo mais poderoso. Ele fala de céus, e sempre que você lê na Bíblia céu, nunca vai estar no singular, sempre vai estar no plural. Céus, céus. Como é que se escreve céus em hebraico? Shamaim. Shamaim significa céus. Shamaim significa céus. Shamaim, céus. Mas quando você pega a palavra Shamaim, ela tem duas letras que muda tudo. Ela começa com a letra Esh, que eu já falei aqui em outras basileias. Esh significa fogo. Esh significa fogo. Maim no hebraico significa água. Shamaim, fogo e água. Então os céus é o que? A composição prima dos céus. Fogo e água. É impossível para nós. É impossível. Olha o que eu estou dizendo. É impossível para nós. Tudo isso é um caos na nossa mente, e entendermos que a palavra Shamaim significa fogo e água. E quando Deus foi fazer os céus, Deus pegou fogo, pegou água, juntou, e daí céus. Pastor, não me entendi. O que eu estou dizendo para você, que o Salmo 19, verso 1, está dizendo que tudo que para nós é caos, é impossível, para Deus está em perfeita comunhão e unidade. Pastor, não entendi. Deus pegou dois elementos impossíveis de morarem, de conviverem, de estarem, de habitarem, de comungar, de andar junto. Deus disse: eu quero duas coisas que é impossível para o homem. Portanto, quando ele grita haja céu, ele disse Shamaim, que significa fogo, mas eu quero também água. Então os céus, ele engana todo mundo que olha para ele, que vê aquele negócio azul bonito. Se você pudesse ter
ter a visão espiritual do que é céus, quando você entrasse na atmosfera diante de Deus, chamada céus, tudo que você ia encontrar era uma mistura de fogo, uma mistura de água, de forma que o fogo não se apaga com a água não apaga o fogo não seca a água, e tudo vive em perfeita harmonia diante de Deus. Aí tem crente que diz assim: eu não suporto a irmã Mariazinha. Pois aprenda, irmão, porque Deus gosta de pegar coisas que não se atrai muito, sabe? Tem irmã que é bicuda, aqueles irmãos que é bicuda. Eu não gosto do Zezinho, da Zazinha. Irmãos, acostuma. Deus pega duas coisas que não se dá bem: fogo e água. Agora eu vou perguntar a vocês: Elias é conhecido como profeta do... Quando ele foi fazer o milagre, o que ele fez? Ele disse para todo mundo saber que Deus é Deus e acabar a história. Traga água, derrama água, cava o chão, faz um rego, enche tudo de água, e eu vou fazer uma oração. Quando ele faz a oração, o texto diz: e caiu fogo dos céus. O que tinha lá, pastor? Água. Por que pegou fogo? Porque a composição dos céus é fogo e água, não tem jeito. No mundo espiritual pode juntar que dá fogo, que dá tudo, porque é assim que Deus faz. Irmão, vocês estão tão desanimados. Eu vou começar a aumentar. Peraí, eu vou começar a aumentar o nível agora. Vou começar a aumentar. Escuta aí. Jesus tinha um precursor, sim ou não? Como era o nome dele? Como era o nome dele? João Batista. Diga João Batista, pastor. João Batista está lá e ele tem uma função. Ele batiza, portanto o nome João Batista, porque batiza. Ele vai lá, mergulha todo mundo na água. Mergulha todo mundo na água. Mergulha todo mundo na água. Quando foi um dia, ele viu Jesus se aproximando, caladinho, quietinho. Aí ele olhou para Jesus e disse assim: nas minhas mãos eu só tenho uma composição. Eu só tenho água. Mas esse homem que está vindo, além dele batizar com água, ele tem a composição dos céus na mão. Quem é ele? Ele batiza com água, mas também batiza com fogo. Ele carrega a composição dos céus. Chamaim, fogo e água. Vamos lá. É só uma introdução, irmãos. Salmo 145. Salmo 145, verso 14, foi o que nós lemos. E neste salmo está escrito: o Senhor sustenta todos que caem e levanta todos os abatidos. Eu quero aqui, vai ser um pouquinho só, complicado para mim fazer você entender primeiro uma coisa, que são as letras. Depois a gente vai dissecar tudo que está aqui. Nós temos o que chamamos de alfabeto hebraico, composto por 22 letras. Quantas letras eu disse? 22 letras. O alfabeto é composto por 22 letras. Toda letra no hebraico, ela tem, olha só, ela tem um símbolo e ela tem um número. Por exemplo, a letra A, se fosse aqui no nosso português, ela carregava um número normal e um símbolo. No hebraico é assim: tem a letra, tem o símbolo dela e tem o número dela. E todas as letras, elas são veneradas pelos rabinos e os maçoretas, porque tudo que Deus queria fazer em segredos, tudo, escuta o que eu estou dizendo, tudo que Deus queria fazer em segredo, para Deus esconder, Deus usava letras. As letras para um rabino é a coisa mais importante aqui na vida terrena. Por isso Jesus falou uma vez sobre isso, mas daqui a pouco eu chego lá. Então as letras hebraicas, ela carrega códigos, elas carregam segredo,
elas carregam símbolos, elas carregam mistérios que você lendo no português, muitas vezes você não consegue entender qual o segredo que tem na Bíblia por trás dessas letras. Por exemplo, o Salmo 145, cada versículo, vou tentar ser o mais simples e moderado possível para você entender. O Salmo 145, cada versículo, ele é equivalente a uma letra do alfabeto. Preste atenção. Isso é o que chamamos de acróstico, certo? Acróstico. O Salmo 145. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto. Pastor, não entendi. Eu vou explicar de uma forma que você não vai ter mais dúvida. Pegue a sua Bíblia agora a Bíblia, não é aqui, ó, que aqui você não vai encontrar. A Bíblia, pega a Bíblia. Vá lá para o Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Quem encontrou? Você está com a Bíblia aqui? Me mostra. Levanta a Bíblia para me ver. No Salmo 119, eu acredito que em todas as suas Bíblias, eu acredito que em todas as Bíblias que está aberta agora, talvez tenha alguma que não tenha. Mas no Salmo 119, você lê 8 versículos, 8. Você lê 8 versículos, aparece uma letra hebraica. Você lê mais 8 versículos, aparece outra letra hebraica. Está assim na sua Bíblia ou não está? Está ou não está? Em cima do primeiro verso, qual é a letra que aparece aí? Aleph, é ou não é? Se a sua Bíblia não tiver, procura aí a Bíblia de alguém que tem. Hoje é escola, você pode ficar à vontade. O Salmo 119, o cantor canta 8 versos e ele cita uma letra. Eu sei que tem gente pensando, não, pastor, aqui foi das casas publicadoras. Quando foi, não, irmão, isso aqui é hebraico mesmo. As Bíblias que não tem é porque não colocaram, infelizmente negligenciaram. Isso é o que chamamos de acróstico, tá bom? Acróstico. Tem 8 versos, vai uma letra. Começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é a letra Aleph. Diga assim, a letra Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Quando você lê 8 versos, vem a segunda letra, que é a letra Beit. Quando você lê mais 8 versos, vem a terceira letra, que é a Gimel, e aí vai. Então temos aí esse salmo repartido de 8 em 8. Uma seção de 8 versos, uma letra. De sorte que todo o Salmo 19 contém todo o alfabeto hebraico. Vocês entenderam até aqui? Gente, se você tiver dúvida, isso é uma escola, vocês podem levantar a mão na mesma hora para falar. De forma que, contando-se de 8 em 8, temos todo o alfabeto hebraico. No Salmo 145, que foi onde eu li para começar a aula, não é de 8 em 8, é em cada verso. Porém, as casas publicadoras, quando foi publicar, eles acharam que isso era coisa simples, não precisava botar. Não botaram. Mas, por exemplo, o primeiro verso do capítulo do Salmo 145 começa com a letra Bet, ou melhor, Aleph, e o segundo Bet, e aí vai por diante. Então nós temos o que? Temos um acróstico, tanto no Salmo 119, que é contado de 8 em 8, cada letra hebraica, fazendo a composição de todo o alfabeto de 22 letras. Temos no Salmo 145 também, cada verso uma letra. Vocês estão entendendo até aqui? Diga amém. Cada verso uma letra, cada verso uma letra, cada verso uma letra. Por exemplo, no versículo 1 tem a letra Aleph, no versículo 2 tem a letra Bet, no versículo 3 tem a letra Gimel, no versículo 4 tem a letra Dalet, no versículo 5 tem a letra Re, no versículo 6 tem a letra Vav, no versículo 7 tem a letra Zain, no versículo 8 tem a letra Shet, no versículo 9 tem a letra Tet, no versículo 10 tem a letra Yud, no versículo 11 tem a letra Kaf, no versículo 12 tem a letra Lamed, no versículo 13 tem a letra Men. Agora eu pergunto aos senhores, depois da letra Men, nós vamos
mandei uma imagem para você. Coloca o alfabeto aqui para os irmãos entenderem melhor. Pode procurar qualquer imagem que você encontrar na internet do alfabeto hebraico, só para mim mostrar uma coisa. Aí, não, esse aí é para depois. Coloca o alfabeto todo. Aí é só algumas letras. Só dá um Google lá, procura lá uma imagem que tenha todo o alfabeto. Todo o alfabeto, as 22 letras. Se você não encontrar, eu consigo aqui achar no meu celular e te mandar. Glória a Deus. Só para os irmãos entenderem melhor de forma visível, porque se eu ficar só falando, vocês não vão entender completamente. Deixa eu ver aqui, Norberto. Vou mandar aí, viu? Já mandei. Rapidinho, coloca aí, ó. Coloca aí para os irmãos. Deu certo? Bora, Veríssimo. Glória a Deus. Veríssimo. Chega aí, ó. Então nós temos no Salmo 145, em cada versículo, uma letra do alfabeto. Isso é interessante, senão você não vai entender o que o Salmo 45 significa. Cada versículo do Salmo 145 tem um acróstico, que é uma letra, as 22 letras. Correto? Já encontrou? Se der para espelhar aí a imagem de um celular, fica bem melhor. Então quando chega no versículo 14, tá aí? Olha, irmão, pra vocês entenderem, para mim não ficar aqui falando. Então, todas essas letras são um alfabeto hebraico, certo? Lembre-se, o hebraico se lê da direita para a esquerda. Entendeu? Da direita para a esquerda. Então temos ali, ó, Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet. Volta para cá. Rei, Vav, Zain, Shet, Tet, Yud, Kaf, Shaf, Sofit, que isso é uma coisa que eu vou explicar. Temos o Lamed, temos o Men Sofit. E aqui, ó, olha para cá. Essa letrinha aqui, ó, em cima do Fei aqui, ó. Num. Vocês estão vendo ela? Estão vendo ela? Quem está vendo, diga amém, pastor. Como é o nome dela? Como é o nome dela, gente? Num. Então, se você pegar esse texto, ó, se você pegar o Salmo 145 e colocar em letras hebraicas, tá vindo tudo certinho na ordem. O primeiro versículo é o Aleph, o segundo versículo é o Bet, e vai tudo na ordem. Quando você chega no versículo 13, era para o próximo versículo entrar a letra Num. Mas a letra Num sumiu. Não colocaram. Então no Salmo 145 só tem 21 letras. Por quê? Porque a palavra Num, que era para ser entre o 13 e o 14, tiraram. Quem tirou, pastor? O salmista que escreveu. E os maçoretas que depois republicaram, escrevendo à mão, disseram: ele tirou o Num. Pois esse verso era para começar com o Num, porque o acróstico diz que todos os versículos estão vindo começando pela letra. Entendeu até aqui? Diga amém. Tá difícil? Tá entendendo? Então entre o versículo 13 e o 14 era para aparecer um versículo com a letra Num, porque todos os versículos apareceram todas as letras, mas arrancaram o Num. E aí eu pergunto aos senhores, por que o salmista disse: não bota o Num, tira o Num? Ele tirou o Num porque dentro, eu falei para vocês, as letras falam. As letras têm códigos, as letras têm números, as letras são os segredos de Deus escondido. E só os maçoretas da época conheciam esse tipo de segredo e código. Por isso, eu já falei isso aqui várias vezes, quando o anticristo aparece, João vai lá fazer um negócio estranho. Quem for bom de número que some é 666. O que ele está falando? Ele está falando num contexto judaico, isso aqui, ó. Alguém grita: o Num sumiu. O próximo versículo era para ser o Num, mas ele não está. Escreveram, e logo em seguida vem o versículo 14 dizendo: o Senhor sustenta todos que caem. E eu paro aqui para explicar rapidinho, a gente volta de novo. Escuta. Dentro do hebraico tem letras, não é todas, tem letras que elas, pela ordem,
ela tem que aparecer numa frase 2 vezes. Por exemplo, o Nun tem 2 letras dela. A letra Nun, quando você vai escrever a palavra, e a letra Nun é a primeira letra da palavra, é aquele Nunzinho que ele é tipo um Czinho assim, tortinho. Vou já mostrar para vocês. Eu pensei que ia ter uma lousa aqui que eu ia escrever, mas não, tudo bem, dá pra gente passar sem. Então a letra Nun, ela é tipo um Czinho assim, ó. É o Nun, é a letra do início de uma frase. Quando você vai escrever a frase que contém a letra Nun, ela fica no início. Mas existe as letras chamadas de letras sofite. Letras sofite, letras sofite. O que é letra sofite? Letra sofite, coloca aquela imagem que eu mandei, Norberto, que você jogou aqui primeiro. As letras sofite são algumas. Por exemplo, quem são elas? A letra Kaf, ela é sofite. A letra Me, ela é sofite. A letra Nun, ela é sofite. A letra P, ela é sofite. A letra Tsad é sofite. O que é isso? São letras de começo de frase e letras de final de frase. Se você for fazer uma frase que comece com a letra Nun, a letra normal é esse Czinho aqui, ó, da ponta. Aí você bota ela. Mas no final da frase, se a frase terminar com a letra Nun, você tem que usar aquele tracinho ereto. Vocês estão vendo ali, gente? Diga amém. Você usa o tracinho ereto. Então, se o meu nome Leandro tivesse dois Nun, só um exemplo. Essa letra de C aqui tinha que ser a primeira letra do meu nome, e esse tracinho ereto tinha que ser a última, porque sofite são letras para o final de frase. Ela modifica o modelo. Ela é de um jeito, mas se ela for sofite, ela é desenhada de outro jeito. Ela é um pontinho ereto. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 letras sofite dentro do alfabeto hebraico. Letras que mudam de desenho, de forma. Como? Se ela for no começo da frase, ela é feita de um jeito. Se ela for no início da frase, ela é feita de outro jeito. Lembre-se, toda frase hebraica que o final tem letra sofite, ela está revelando alguma coisa. Lembre-se, quando chegamos no versículo 13, era para existir um versículo que tivesse começando com a palavra Nun, porque é a sequência correta. Todo mundo tem lá. O versículo 2 tem sua letra, o versículo 3 tem sua letra, o versículo 4 tem sua letra, o versículo 3... Aí pela ordem, depois do versículo 13, já era para vir a letra Nun, mas a letra foi arrancada, tirada. E aí eu descubro o quê? Que os rabinos, eles têm um segredo e um código dado por Deus. Essa letra Nun, vocês estão vendo aqui a letra Nun, esse Czinho aqui, ó. Quem está vendo, diga amém. Esse Czinho contrário, ele está assim, ó. Esse Czinho contrário, estão vendo aqui? Depois tem um tracinho do lado dela aqui, ó, do lado direito. O tracinho é a mesma letra, só que essa letra Nun é letra de início de frase. É a letra Nun ereta, é a letra do final de frase. Só que essa letra de início de frase, obreiros, aqui, ó, o Czinho, ela tem um segredo. Porque na cabeça dos tradutores e daqueles que entendiam sobre os mistérios proféticos, eles diziam, preste atenção no que eu vou dizer, que essa letra, ela é a letra que representa um homem caído. Por isso ela é tortinha. Ela representa a queda de um homem. A letra Nun, no início da frase, significa queda, um homem caído, alguém que caiu. Preste atenção, vou falar de novo. A letra Nun, esse Czinho, ele representa um homem que cai, um homem caído, um homem quebrado, um homem que está despedaçado. Por isso ela é tortinha. Aí eles dizem que a letra Nun, sofite, que é a letra final, aquela ereta, significa um homem restaurado. Meu Deus do céu, só 2 pessoas deu glória. Vou nem falar, vou deixar o Cavalho Júnior vai falar, vou falar. Esse segredo eu vou esconder de vocês, viu? Quer saber vocês? Não vou falar aqui, que vocês estão tão calados, desanimados. Vou falar aqui só com os obreiros. Essa letra, início de frase, os rabinos dizem, são a letra da queda, representa um homem caído, quebrado. A letra ereta, sofite, a letra Nun, sofite, representa o final de uma história de um homem que está ereto, um homem que está erguido. Oh meu Deus.
O salmista estava cantando o Salmo 145. E ele vai escrevendo todas as letras hebraicas. Quando chega no versículo 13, para pular para o próximo, ele entendeu, porque a Bíblia diz que o salmista era estudado na lei do Eterno. Ele disse: eu não posso buscar essa letra aqui, porque essa letra fala de queda. Essa letra mostra um homem caído. Essa letra mostra um homem destruído. Essa letra é a queda do homem. Eu vou arrancar ela e esconder. Aí ele tirou, não tem, pode ler, chegar em casa, estude, pode ler. Não aparece a letra NUN, detalhe. Mas ele arranca a letra NUN e ele começa o versículo 14. Ele dizendo assim: o Senhor sustenta todos aqueles que caem. Pastor, não entendi. A letra NUN curvada representa o homem caído, portanto ele não colocou. É a letra que falta no Salmo 145. Mas logo em seguida ele diz assim: eu arranquei a letra NUN que fala de queda, mas eu já vou dizer para vocês: se tiver alguém que caiu, se tiver um só que caiu, o Senhor levanta e sustenta. Diga assim comigo: a letra NUN. Diga: a letra NUN fala de alguém que caiu, mas o versículo segue dizendo: o Senhor sustenta todos aqueles que caem e levanta os abatidos. E levanta os abatidos. E levanta. Alguém está dizendo: salmista, houve um erro, o Senhor esqueceu uma letra, não vai dar certo o acróstico, o Senhor esqueceu a letra NUN. Ele diz: não, eu não esqueci, eu só tirei a letra NUN. Chega de falar de queda, eu vim dizer que ainda que tiver alguém que caia hoje, mas o Senhor vai levantar. Glória. Parece que vocês estão acordando. Vamos começar. Oh, glória. Glória a Deus. O alfabeto hebraico, ele contém segredos nas letras. Norberto, eu mandei uma outra imagem para você. Aqui, ó. Isso que eu estou mostrando para vocês é um documento de um texto hebraico. Literalmente, uma foto, uma imagem de um documento. Vocês estão conseguindo visualizar daí? Tem duas letras marcadas de azul. Alguém está vendo? Alguém está vendo? Essa letra é a letra NUN. E nesse texto, os maçoretas colocaram a letra ao contrário. Diga assim: a letra está ao contrário. Essa era a forma dos maçoretas que escreveram ou traduziram a Torá. Fazia para guardar segredos que só outros mestres, lendo a Torá, descobriam. Quando eles queriam esconder uma coisa, ou eles pegavam a letra, colocavam no alto, deixava suspensa, ou virava ela o contrário, ou diminuía ela. Se você pegar aqui, olha para cá, eu vou tentar mostrar para vocês. Olha aqui. Se você olhar para um texto hebraico, embaixo das letrinhas aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo esse símbolozinho, ó? Aqui é um Tzinho, mas tem elas que são 3 bolinhas, 3 pontinhos. O que é isso, pastor? Isso é chamada de Nikud. Essas palavras são uma forma vocálica de você pronunciar. Por exemplo, se você falasse a palavra B, é uma letra normal. Mas se você quisesse falar a palavra B com o R ali, que seria o B, ou bar, ou você fosse, seja lá o que você quisesse falar, que tivesse alguma consoante, o que acontece? Eles colocavam os pontos. Então é a forma vocálica de você pronunciar bar, bé, bi. Esses pontinhos são pontos vocálicos
para eles conseguirem ler. Isso também é segredo, mas eu não vou falar nessa aula porque é muito complicado. Então, quando os maçoretas liam um texto, que eles viam que tinha uma coisa anormal, eles deixavam marcado para os outros que fossem estudar. Eu não sei se vocês já leram, mas Davi, o rei Davi, ele se acordava de madrugada para ler a Torá. E o texto, não é o que estou dizendo não é o que estou dizendo. O texto diz que quando ele se acordava, era como se uma harpa milagrosamente começava a tocar. Ele escreveu um salmo sobre isso, mas vou deixar vocês com gosto de quero mais. Ele acordar de madrugada, a harpa, o que é? Hora de estudar a Torá. Então Davi conhece tudo sobre segredo de letras. Pode ser o que for. Pode ser letra sulfite, pode ser as nicudes, pode ser o que for. Ele conhece tudo. Se uma letra tiver assim, tortinha, o maçoreta quis deixar um segredo. Se a letra estiver levantada, o maçoreta quis deixar um segredo. Qualquer coisa que você lê que tiver anormal dentro das letras hebraicas é um segredo. E você quer ver outro segredo? Agora, diga amém. Diga amém se você quer ver outro segredo. Coloca aí, por favor, o livro de Juízes. Juízes, capítulo 18, versículo 30. E os filhos de Dan, a tribo de Dan, levantaram para si aquela imagem de escultura de Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés. Qual é a versão que está Moisés aí? Pronto, ótimo, que bom, é isso que eu quero. Filho de Manassés. Se você pegar a palavra Manassés, e é por isso que eu falei que se tivesse a lousa eu ia escrever, mas não vai dar, mas eu vou só falar. Manassés. A palavra Manassés, gente, na segunda letra de Manassés tem a letra Nun. Aí nesse texto, pode ler em hebraico. Qualquer canto que você pregar um livro em hebraico, ou qualquer coisa, abra esse verso e veja o que eu estou dizendo, se eu estou falando besteira. Nesse verso, quando você lê a palavra Manassés em hebraico, a segunda letra aqui que vai aparecer é a palavra Nun. Só que tem um detalhe: a palavra Nun, os maçoretas pegaram, levantaram ela para cima, ela está lá em cima. Então quando eles leem Manassés, aí ele vê o Nun lá em cima, acima das outras letras, eles param para estudar e dizem: os maçoretas estão querendo dizer alguma coisa, tem alguma coisa aqui. E o que é que tem aí, pastor, com a palavra Nun elevada? Nun elevado, simples. A palavra Nun elevado foi um código que eles deixaram. Por quê? Porque se você pegar a palavra Nun, que está no nome de Manassés, e arrancar, presta atenção, tira a letra Nun do nome Manassés em hebraico e arranca, você sabe qual é a letra, o nome que forma? Você sabe qual é a letra que forma, o nome que forma? Aqui na Bíblia do varão, Moisés. Por que algumas Bíblias, muito poucas, consertaram e colocaram o nome Moisés? Porque os maçoretas e os judeus, os rabinos, aqueles homens que são guardador da lei, que ama Moisés, que ama tudo, eles fizeram isso. Eles colocaram o Nun elevado, mas só que tem um detalhe, Joaquim. Essa genealogia não é de Manassés. Essa genealogia é de Moisés. Mas eles disseram: vamos colocar o Nun elevado. E aí o nome Moisés desaparece. Por que eles pensaram em tirar o nome Moisés para ninguém ver o nome Moisés? É só você ler do início. O início diz assim: os homens de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, ou seja, idolatria. Diga assim, idolatria. Diga assim, pecado. Diga idolatria ao extremo.
Os homens de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, e Jonas, filho de Gesso. Quem é Gesso, gente? Vocês sabem quem é Gesso? Só quem vem para a escola bíblica sabe que Gesso é filho de Moisés. Ou não? Gesso é filho de Moisés. E por que o camarada de Gesso, melhor, neto de Moisés, vem? Mas aí, em outra versão, eles colocaram Manassés em vez de deixar Moisés. Aí depois, com a atualidade, os caras foram lá e botaram o nome Moisés em algumas versões. Mas isso tem um porquê. Por quê? Porque exatamente isso. O que vem no texto é idolatria. O que vem do texto é abominação. O que vem no texto é pecado extremo. Então o que eles pensam? Moisés para nós é o nosso maior líder. Moisés é a referência maior, humanamente falando. Moisés é um tipo de Machia. Moisés é o homem mais famoso para nós. Então os judeus, cá para nós, gente, os judeus, eles são idólatras mesmo. Eles idolatram Moisés de verdade. Para Moisés, Moisés é o maior homem para um judeu. Então, se o contexto fala de idolatria, eles disseram: a gente não pode colocar depois do contexto de idolatria o nome Moisés. É desonroso para o nosso mestre. Então vamos colocar a letra Nun. E a letra Nun tem o poder de fazer Moisés sumir e apresentar-se Manassés, mas o nome ali é Moisés. Pastor, não entendi. Vou explicar de forma mais simples. A linhagem de Moisés está em queda. A linhagem de Moisés está caída. A linhagem de Moisés está em vergonha. A linhagem de Moisés está em crise espiritual. A linhagem de Moisés está decaída. A linhagem de Moisés está aniquilada. A linhagem de Moisés carrega vergonha. Os homens maçoreta disseram: vamos esconder isso do nosso mestre. Mas nós sabemos, e Deus sabe também, que não adianta a gente esconder o nome, esconder a letra, esconder o Nun, esconder seja lá qual letra for. Deus sabe de quem é a genealogia. Diga assim: a genealogia. Diga: a genealogia é de Moisés. Diga: colocaram o Nun para esconder, mas Deus sabe que é Moisés. Não, mas vamos tirar a vergonha. Não, deixa, faz como Davi. Deus, eu não estou preocupado com a vergonha. Deixa, coloca no salmo mesmo o meu nome. Diz que foi eu que fiz isso, diz que foi eu. Pode dizer, Deus. Já os maçoretas que defendiam Moisés e era quase idólatra, disseram: não, coloca o Nun, disfarça, aparece Manassés no lugar dele. Não, tem que dizer que é Moisés. O pecado não é de Moisés, mas é da linhagem. Mas eu trouxe uma palavra de Deus. Hoje Deus vem para cumprir o Salmo 145, versículo 14. Se tiver alguém caído, Ele levanta nessa noite. Quem pode glorificar a Jesus? Isso, pode aplaudir. A letra Nun foi elevada um pouquinho, e aí modificou a palavra. A letra Nun, preste atenção. Todas essas coisas na Bíblia, elas são mensagens que estão completamente ocultas. Todas essas coisas na Bíblia, elas estão completamente ocultas. Lembre-se, você sabe o que está em Gênesis capítulo 1, quando Deus começa a fazer a criação, Ele começa a falar palavras, letras hebraicas. Enfim, eu não vou entrar nesse aspecto. Agora observe. Os rabinos diziam, presta atenção, os rabinos diziam, quando eles estudavam a Torá, que a letra Nun, ela carregava a imagem de um homem. Diga assim: a letra Nun carrega a imagem de um homem. Só que a imagem desse homem é em duas fases. A imagem desse homem, na visão dos rabinos, é uma imagem de um homem em duas fases. É a primeira fase caída. Portanto o salmista disse: eu vou tirar a letra Nun do versículo entre o 13 e o 14, para não falar da queda. E logo em seguida já vou mostrar Deus com a mão levantando e erguendo os caídos. Isso é perfeito, maravilha. Porém, dentro do conceito rabínico,
E dentro do conceito de lei e de Torá, pois é lá que está verdadeiramente os segredos sobre o Messias. Lá eles estudavam, e eles diziam: esse Nun, ele fala. Esse Nun representa um homem, nós não sabemos quem, mas é um homem em duas fases. É um homem que aparece no início como um homem curvado, um homem que está contrito, um homem que está ferido, ele está quebrado, e ele está dentro da queda dos homens. Ele é o Nun, na primeira fase. Depois ele diz que o Nun ereto, Nun sofite, que aparece no final do texto, também representava o mesmo homem. E ele diz que o homem que aparecia com a letra sofite no final da frase era um homem que tinha um aspecto diferente. Era um homem que tinha um aspecto ereto. Era um homem que aparecia agora não como o primeiro Nun, mas alguém que, mesmo tendo sido quebrado, ele está de pé, ereto e andando pujante e glorioso. Glória a Deus. Queridos, eu não entendia muito isso, até que eu cheguei no Apocalipse. No capítulo 22, dá para colocar o verso 13. No capítulo 22, no versículo 13, está o segredo, porque que os rabinos tanto falam dessas letras, parecendo homens, letras parecendo pessoas, letras que falam, letras que dizem alguma coisa, letras que são o segredo de Deus. Olha só, quando Jesus foi falar o Apocalipse para um judeu rabino, que é João, obviamente, João nasceu e cresceu nos primórdios judaicos, berço judaico, ele sabe tudo. Então quando ele aparece para João em Apocalipse, ele já chega gritando assim para João: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Pastor, e o que é que João está dizendo para João? Que João entende muito bem, que todos os judeus que se converteram entenderam muito bem. É simples, a palavra, todo mundo sabe, a palavra alfa, ela é a primeira letra do alfabeto grego. A palavra ômega é a última letra do alfabeto grego. Então alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego, a língua que se falava nos dias de Jesus. Você entendeu até aqui? Você entendeu até aqui? Mas quando o Apocalipse é dado para um rabino ler, ele não lê alfa e ômega, porque ele é hebraico, ele fala hebraico. Pois Jesus disse para Paulo disse que quando Jesus apareceu no caminho de Damasco, ele disse: o Senhor me apareceu falando em hebraico. Então tudo que é conceito de Bíblia, os rabinos lê nas letras hebraicas. Glória a Deus, meu Deus do céu. Aqui. Diga assim: Jesus disse para João, no dia das letras gregas, que ele era a primeira letra do alfabeto e ele era a última letra do alfabeto. Só que tem um detalhe: quando você pega alfa e ômega e coloca no alfabeto hebraico, qual é a primeira letra do hebraico e a última letra do hebraico? Vocês sabem? A primeira letra é a Aleph, sim ou não? E a última letra é a letra Tav. Então quando João abre a Bíblia em Apocalipse e entrega para o judeu ler, ele não lê alfa e ômega, ele lê Aleph e Tav. Então ele se choca e diz: puxa, esse homem é o Aleph e o Tav. E ele se assusta. Sabe por quê? Porque a lei foi escrita, codificada, para revelar o Machia dos rabinos que tanto estudaram sobre ele, e para dizer que Jesus está nas 22 letras do hebraico. Então quando se abre Apocalipse na mão de um judeu crente, ele diz: uau, ele é Aleph e é Tav. Como assim? O que significa? Ele está dizendo: ele
é a composição das 22 letras, desde o início até o fim. Então, se você ler a letra Aleph e começar a estudar nos textos, vai aparecer o Mashiach. Se você ler a letra Bet na Bíblia, vai aparecer o Mashiach. Se você ler a letra Gimel, seja lá qual for, vai aparecer o Mashiach. Mas pasme os senhores, também quando chegamos nas letras Nun, é uma cacetada na cabeça dos judeus que não são crentes. Sabe por quê? Porque a letra Nun do alfabeto identifica um homem em duas fases. A primeira fase, ele está torto, quebrado, destruído, massacrado. Mas eles dizem, esse homem que nós não sabemos quem é, também ele aparece na letra Sofite, é o Nun ereto. Portanto, quando Jesus chegou em Apocalipse e disse para João, eu sou Aleph Tav, ele estava dizendo, João, lembre-se, eu sou Nun, aleluia, eu sou o homem da letra Nun, eu sou o homem quebrado, eu sou o homem ferido, eu sou o homem arrebentado. Mas eu vim lhe dizer, João, você está em Apocalipse, e em Apocalipse quem aparece é o Nun Sofite, é o homem erguido, é o homem ereto, é o homem de glória, é o homem de pé. Pelo amor de Deus, tem crente aqui nessa noite? Diga se ele está no alfabeto. Até hoje, os rabinos não aceitam Jesus como o Messias. Mas em Apocalipse, Jesus disse para João, lembre-se, eu estou em todas as letras. E aquele Nun, aquele homem quebrado, aquele homem destruído, fui eu na minha primeira fase. Mas lembre-se, depois de 3 dias, não, só para, não, para Deus não vale, eu vou falar de novo, depois de 3 dias, Isaías disse, eu vejo um homem, de qual os homens escondem o rosto, está todo quebrado, destruído, ele está todo desfigurado, ele foi contado com os ricos no sepulcro. É alguém quebrado, é alguém destruído, é alguém que está torto. Mas no terceiro dia, o texto diz que ele aparece ereto. Ele aparece ereto. Ele aparece ereto. Quem é ele, pastor? Ele é a letra Nun. Por quê? Porque a letra Nun fala de queda. Ele veio na queda dos homens, ele veio consertar os homens, mas depois ele se ergueu e nunca mais se dobra. Quando ele entra na dimensão do Apocalipse, Jesus pula na porta do céu e diz, eu sou a última letra, eu sou a primeira letra, eu sou a letra do meio, eu sou a letra da metade, eu sou as 22 letras, eu sou. Fica de pé, meus irmãos, fica de pé. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Tem salmos estranhos na Bíblia. Poderia falar aos senhores de coisas tão terríveis que está nos salmos, que se lermos com uma leitura simples e comum, nunca descobriremos a totalidade dos segredos que está escondido. Por exemplo, tem um salmo esquisito que diz assim, ó. Olha só o salmo é esquisito. Ele diz assim, ó:
Deus está escrevendo um grande livro. E quando Deus está escrevendo, Deus vai falar uma coisa estranha, que os rabinos disseram: o que ele está falando? Ele escreveu assim: este homem é nascido em Sião. Depois ele diz: e todos esses outros são nascidos em Sião. Depois ele diz: Babilônia é nascida também agora em Sião. Os maçoretas e os rabinos estudando disseram: não casa, não bate. Por quê? Porque quem é babilônico nunca nasceu em Sião. Quem é da Síria nunca nasceu em Sião. Quem é de outra nação nunca nasceu em Sião. O que esse salmista quer dizer? Simples. Deus escreveu um livro grande com a história do filho. Primeiro ele começa olhando para o filho e dizendo assim: este aí nasceu em Sião. Mas tem alguém que é estrangeiro, que mora na Babilônia, que mora na Síria, que mora em outro país, não dá para nascer em Sião. Aí no mesmo salmo diz: e estes também nasceram em Sião. Pastor, não entendi, vou explicar. Você pode até no seu título, na sua identidade, ter o registro Jaguaribe CR, mas nos céus Deus tem um livro grandão assim. Ele olha e diz assim: este aqui nasceu em Sião. Esse aqui nasceu em Sião. Este aqui, não, você nasceu em Jaguaribara, né? Jaguaribara? Iracema piorou. Mas eu vou lhe alegrar hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Na sua identidade está Iracema, meu irmão. Mas nos céus o Pai escreve um livro e diz assim: ele nasceu na pátria Sião. Levante a sua mão, meu Deus do céu. Eu estou dizendo que Deus não conta com o endereço da carne que você mora. Deus não conta com a cidade de Jaguaribe fisicamente. Deus olha para essa igreja e está dizendo: essa galera é daqui de cima, eles são nascidos em Sião. Aí alguém pergunta: mas Deus, mas como eu vou ter certeza que eu sou de Sião? Ele diz: é simples, eu já escrevi aqui, está escrito no livro, o seu endereço é de Sião. Agora vamos adorar. Quem tem fôlego de verdade, vamos adorar. E digno é o Cordeiro que foi morto, e santo, santo ele é. Glória! E um novo cântico, e ao que se assenta sobre o trono do céu. Tem pessoas aqui que chegaram em duas fases. E digno é o Cordeiro, pessoas que chegaram aqui quebrada, que chegaram na fase do num começo, quebrado, destruído, desanimado, abatido. Mas nessa noite a palavra é: se prepare para sair daqui ereto. Você vai sair daqui de cabeça erguida. Você vai sair daqui de cabeça erguida. Você vai sair daqui de cabeça erguida. Quem acredita nisso? Você vai sair daqui de cabeça erguida. Cabeça erguida. Os céus é o endereço que era e há de vir. Que com a criação eu vou cantar, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, nós te adorarei. Feche os seus olhos por alguns segundos. Feche os seus olhos por alguns segundos. Eu vejo a transição profética de Deus aqui. E a transição de Deus profética
É Deus dizendo assim: eu tenho um acróstico hoje para a sua vida. Pastor, o que é um acróstico de Deus para a minha vida? É Deus dizendo assim: eu sou em toda letra que você pesquisar, eu sou nessa letra na sua vida. Eu estou na letra do início, eu estou na letra do meio, eu estou na letra do fim. Toda letra para a sua vida. Por isso que quando Moisés pergunta a Deus, eu digo: o que para Faraó? Quem é o Senhor? Quem é o teu nome? Ele diz: eu sou as letras do hebraico. Diga que eu sou saída, eu sou escape, eu sou poder, eu sou vida, eu sou alegria, eu sou tudo que você precisar. Ele está nas 22 letras. Quem pode adorar? Abra o seu coração. Deus está te erguendo. Não haverá queda nessa noite. Ele é santo, Ele é santo. E santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. A tua igreja canta, com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei, porque tu és digno de louvor, e tu és digno de louvor, que era, é e há de vir. E nós iremos cantar com a criação. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Diga assim comigo: curvado. Diga curvado. Diga curvado nunca mais. Diga curvado nunca mais. Quer ver uma prova que Jesus é a letra num? Tanto a letra caída como a letra ereta. Ele encontrou a mulher que sofria há 18 anos. A mulher estava vivendo a fase da letra num. Ela andava curvada. Ela andava curvada na primeira fase da letra num. Mas Jesus olhou para ela e disse: mulher, eu te transformo num sofite. Ergue-te. A mulher saía andando erguida, de cabisbaixo, adorando, marchando, glorificando, rodopiando. Nessa noite, levante a sua mão. Se você crê que Deus vai colocar para cima as coisas que estão caídas na sua história. Eu fico ao ouvir teu nome, Jesus, teu nome é força, és fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Vamos cantar com a criação. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Jesus, Glória a Deus. eu te adorarei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 53 diz que Jesus se quebrou inteiro, para depois, em Apocalipse 1, ele parece ressuscitado. Então quer dizer que na letra encurvada ele é Isaías 53, e na letra ereta ele é Apocalipse capítulo 1. Deus é fiel com a nossa vida, é ou não é? Então eu declaro que os caídos e os que o inimigo derrubou ficarão de pé no nome de Jesus. Nós vamos dar um intervalo. Daqui a pouco vamos começar outro ministério de oração. Sem oração não vai.
Mas vamos dar um intervalo, se você quiser comer alguma coisa. Daqui a pouco, pastor Cavalho, Dedé de Jesus, irmão, não sei se o irmão gosta daquele que gosta de mexer é batalha espiritual. Dedé de Jesus vai estar cantando daqui a pouco. Começamos 7 horas normal, 7 e pouquinho começamos. O Dedé de Jesus vai cantar e o Cavalho Júnior vai pregar a segunda mensagem daqui a pouco. Vamos dar um intervalo, um tempo. Escuta a primeira mensagem, vai no banheiro, bebe água. Se quiser comida, tem lá fora, tem quentinho lá fora. Descansa um pouquinho, conversa com seus irmãos e daqui a pouco começamos o culto de novo. Deus abençoe. Primeira parte. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Começamos já. Daqui a pouquinho, em 20 minutos, voltamos.